É um prazer enorme para o Tribunal de Contas estar aqui participar dessa 10ª edição. A gente já participa de várias, eu mesmo já estive aqui nesse auditório, não sei exatamente esse, mas aqui no centro de evento várias vezes. Nas 2 edições da pandemia participamos também, então para o Tribunal é um prazer muito grande, uma satisfação participar desse evento. Então, cumprimento os senhores prefeitos, senhores vereadores, senhores secretários, gestores municipais, todos aqui presentes, querido amigo, presidente da Assembleia, Evandro Leitão, prefeito Sarto, enfim, as demais autoridades, doutor Toim, enfim, todos aqui presentes, só registrar a nossa satisfação. E pedir também desculpas para o presidente Valdomiro não estar presente, porque ele teve que fazer um pequeno procedimento e não pôde estar por questões de saúde, mas coisa simples, por isso pediu que eu estivesse aqui. Então, realmente é isso, o que o Inácio falou, é uma coisa, gente, que todos nós tivemos que nos adaptar, porque é isso, o mundo muda muito rápido, todos sabemos disso, o mundo muda o tempo inteiro e muita velocidade. Além de mudar sempre, a gente está toda hora sujeito a choques, essas mudanças muito bruscas. A pandemia é um caso típico disso, ninguém esperava. Quem, por exemplo, lê esses livros que tratam de... o prefeito Sarto gosta muito desse livro, eu também gosto do Harari, é um autor que tem sido muito falado, aquele 21 lições para o século XXI. E ele nem um segundo ali falava em pandemia, né? Um livro escrito um pouquinho antes, sucesso enorme, e falava de outras questões, falava de inteligência artificial, falava de robôs, falava de tanta coisa bacana, e não falava que uma pandemia poderia parar o mundo como parou. E assim, com a pandemia, esse exemplo que está sendo dado aqui, está causando tanta preocupação para todos nós, que é essa emenda à Constituição. Estamos todos trabalhando, né, os prefeitos, os vereadores, os administradores, os governadores, de repente o Congresso decide, né, uma pressão política, uma guerra que ninguém esperava, uma guerra lá na Ucrânia, enfim, o preço da gasolina começa a subir, vamos encontrar uma solução. Aí vamos atacar o ICMS. Quer dizer, um choque totalmente inesperado, como é que a gente se adapta a isso, como é que a gente resiste a isso, e uma vez se não conseguir resistir, como é que se adapta a isso. Enfim, o fato é que é isso, o mundo é como é, não é? O mundo, o homem e as circunstâncias, como dizia o Ortega y Gasset, mas ele dizia o seguinte, segunda parte dessa frase, olha, se nós não a salvamos, não nos salvamos, quer dizer, a gente tem que também ser ativo, não apenas ter a circunstância, mas ser ativo diante da circunstância, atuar bem. E o Tribunal de Contas procurou atuar dessa forma. Primeiro, a gente teve que se adaptar da forma de fiscalizar. A fiscalização presencial ficou praticamente, ficou extremamente reduzida. Isso é um caso muito extremo que a gente teve que fazer presencial. Alguns casos urgentes tiveram uma repercussão maior. Então, mudou a forma de fiscalizar, tivemos que mudar a forma, a partir de forma de sistemas e tudo mais. Julgamentos, a gente tinha o plenário virtual, que na época era 20% dos nossos julgamentos, mais ou menos. Com o plenário virtual, que o Supremo tinha feito, e o Tribunal adotou, customizou para as suas características, ele passou a julgar quase que 100% por meio do plenário virtual. E é um julgamento, hoje o Tribunal consegue julgar, presidente Evandro, muito mais do que julgava antes, por meio do plenário virtual, porque o julgamento começa terça-feira, só termina na sexta-feira. Então, é engraçado, porque eu agora estou como presidente do Instituto Rui Barbosa, que é o Instituto Nacional que forma os Tribunais de Contas. Então, tive que viajar uns 20 dias para um congresso internacional em Frankfurt, há uns 20 dias mais ou menos. Pois bem, e votei normalmente lá no plenário virtual. Mas é interessante porque todos sabemos que Frankfurt são 5 horas a mais do que... Então, estava votando lá, 8 horas da manhã lá. Mas no plenário virtual fica registrado 1 hora da manhã. Então, alguém que está vendo, esse sujeito está maluco, votando 1 hora da manhã, esse não dorme, né? Mas, então, quer dizer, essa mobilidade, não é, esse mundo contemporâneo proporcionou, realmente permite isso, que a gente, né, trabalhe, faça despachos, faça votos, revise votos e atue de forma plena, estando em qualquer lugar. Eu acho que o Tribunal demonstrou, não só o Tribunal do Ceará, mas o Tribunal dos Tribunais de Contas do Brasil inteiro, mostraram capacidade de adaptação, conseguiram reagir. O Tribunal não parou um dia sequer, como disse, o número de julgamentos, se a gente olhar, foi dezenas de milhares de processos foram julgados durante a pandemia, auditorias foram feitas, instruções de processo foram feitas. Estou vendo a doutora Valéria ali, que apresenta a nossa associação dos servidores do tribunal, dos auditores do tribunal, eles atuaram plenamente. Doutor Inácio, se você me permite, eu queria falar um pouquinho do Instituto Rui Barbosa. Sim, era uma pergunta que eu ia lhe fazer, seguida, inclusive, porque os tribunais de contas, eles envolvem também essa necessidade de qualificação técnica e acadêmica, né, para dar uma maior segurança, eu diria, até do ponto de vista das decisões e tudo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, que é importante. Esse é o Instituto Rui Barbosa, deixa eu fazer um pouquinho de propaganda para vocês, acho que pode ser muito útil para os prefeitos, para os gestores municipais, vereadores. Ele é um instituto que a gente chama de a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Ele produz seminários, produz eventos, publicações, treinamento.
e tem um site, IRB Contas, tem uma série de cursos, toda essa legislação nova que está acontecendo, tudo que está, esses debates novos, uma série de cursos lá, gratuitos, prefeitos não precisam gastar dinheiro, porque os cursos são gratuitos, disponíveis, sobre tudo novo que está acontecendo. Tem uma coisa interessante, hoje ser gestor público não é fácil, por isso que a gente tem que ter essa compreensão, tem vários gestores, a gente tem que entender que é muito difícil ser gestor público, porque a legislação, primeiro, por conta desses choques todos, né, que a gente falou há pouco. Toda hora choques, mudanças, choques menores, choques maiores, depois essa legislação que muda demais. Gente, a pandemia foi um período de uma produção legislativa das maiores da história brasileira dos últimos anos. Se produziu muita lei no Brasil durante a pandemia e as administrações precisam se adaptar a ela, vereador Toninho, não é isso? Precisam se adaptar a elas. A gente tem uma lei do governo digital, gente, aprovada ano passado, em vigência. Lei do governo digital para o governo federal, para os estados e para os municípios. Eu preciso perguntar isso aqui para os prefeitos. Quem se adaptou à lei do governo digital? Quem já fez uma série de passos para isso? É necessário uma necessidade. Daqui a pouco vai começar a ser cobrado, pode ser até motivo de uma ação, porque hoje é legislação. Se aprovou, gente, todos sabemos, a nova lei de licitações e contratos, que a partir do primeiro semestre do ano que vem é obrigatória. Esse ano ela é optativa, mas a partir do primeiro semestre é obrigatória. E que mudou muita coisa mudou. Então, só apenas 2 exemplos, né? A lei complementar 173, mudou a lei de direito financeiro, uma série de questões, mudou a lei de responsabilidade fiscal, uma série de mudanças com impacto direto na gestão pública, que os gestores precisam se adaptar, precisam estar aprendendo. Então, esse tipo de seminário aqui, o 10º, é importante para isso, né? Vários desses temas são trazidos aqui, vai se discutir isso. E nós, do Instituto Rui Barbosa, procuramos, assim como as escolas de contas, o IPC, do nosso Tribunal de Contas do Estado também, estimular isso, trazer essas novidades, procurar trazer esse debate, procurar, não quero ser presunçoso dizer ensinar, mas procurar trazer a nossa visão sobre esses temas, né, como as administrações municipais e estadual podem aproveitar isso e se inserir nisso, se adaptar a esse novo contexto de legislação. Então, tenho certeza que esses 2 dias serão muito produtivos, todos trocaremos muitas experiências, muitas ideias e vamos aprender muito. Segue.